iniciar a gravação logo, senão esqueço depois. Fica... Então, 1, 2, 3. A aula está sendo gravada. Giovana e João Davi, com vocês. Bom dia, pessoal. Eu ia comentar que tá 10 graus aqui. Não sei aí onde vocês estão, mas enfim, acho que deve ser um dos últimos frios do ano. A gente queria deixar esse momento. Primeiro, eu ia perguntar para Ana e para Lila se elas querem utilizar algum material, algum slide, porque daí a gente já pode inserir aqui. Eu tô tentando carregar o nosso slide. Uhum. A gente não fez isso antes, né, João? É. A Ana falou que não precisa, então a gente queria antes. Esperamos que todos estejam bem, né? E a gente queria saber se você tem alguma dúvida das aulas anteriores. A gente já pode ir debatendo por enquanto as meninas ali vão mantendo a ansiedade em dia. Antes da apresentação. A Vanessa tem uma questão, eu acho. Não sei. Tem como a gente habilitar a Vanessa. Peraí que eu tô aí. Sim, pode falar. Pode falar. Tá, a gente tá te ouvindo, Vanessa. Tá. Na última aula sobre as escolas de análise, tu falou, Giovana, levemente sobre os reis e os taumaturgos. Eu não entendi nada. Tu falou rápido assim, e usou uns termos que eu não entendi. Podia só explicar um pouquinho sobre? Esse é um livro, na verdade, do Bloch. A gente colocou de exemplo, só para mostrar como eles começaram a escrever sobre temas de maneiras diferentes. Então, os reis taumaturgos, ele vai falar de religião, de mentalidade, de espiritualidade na corte do século XVI, eu acho que é, né, João? Eu não me recordo. Não me lembro, eu não me lembro. Eu vou até... Depois eu posso mandar para vocês, mas é um livro do Bloch. Se ficou confuso, desculpa, na verdade. Era só um exemplo para mostrar como eles começam Olha, o professor aí vai nos ajudar. Eu reli o livro no mês passado, por coincidência. Então tá perfeito. Então, assim, é um livro que pega um longo período, né? Vai lá do final da Idade Média até o século XIX, pega a Revolução Francesa no meio e a restauração da monarquia depois, né? Vocês sabem que tem a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, e lá, na época napoleônica, depois da derrota de Napoleão, é restaurada a monarquia borbônica, né? E aí vai até 48, onde tem uma outra Revolução Francesa. O Bloch pega desde lá do final da Idade Média até o início do século XIX um estudo sobre o poder curativo dos reis. Isso era uma antiga tradição, não era só na França, era uma tradição do antigo regime, né? De várias monarquias, né? A ideia de que o rei ou a rainha, quando postavam a mão sobre os doentes, né? Então esse toque real tinha um efeito terapêutico, um efeito de cura para doenças, principalmente para algumas doenças que eles chamavam de escrófulas, que eram doenças de pele, né? Então, aí o que o Bloch vai vendo? Ele vai vendo uma estatística de pessoas que procuravam os reis ao longo desses séculos, né? E vai vendo como isso vai declinando no início do século XIX. Mesmo com a monarquia restaurada com força e tudo mais, a força militar dessa nova monarquia não tinha mais a mesma legitimidade, e as pessoas não viam nos reis o mesmo poder curativo, e que era uma espécie de aura de sacralização do poder real, né? Então, quando o rei reina por inspiração divina, é que atribuíam aos reis, né, esses dons sagrados, né? E
o que o Bloch faz? Ele faz uma pesquisa na cultura popular, na verdade, né? De como que as pessoas, como que vai diminuindo essa crença no meio da plebe, né? Tanto da plebe urbana como da plebe rural, das pessoas mais pobres, que eram o principal público, né, a procurar os reis em determinados dias do ano, em determinadas cerimônias, né, que eram todas cheias de pompa, assim, onde apareciam os reis para fazer essa impostação de mãos, né? Então, os reis taumaturgos eram como se fossem reis milagrosos, né? Reis terapêuticos, né? Esse é o estudo que ele faz. Então, não é propriamente um estudo de história política nacional, né? Porque ele não está preocupado com isso. Não é um estudo de história, é um estudo de história das mentalidades, que envolve também a história política. Por quê? Porque reflete sobre a legitimidade do poder real, né? Mas é só para explicar o livro, né? Segue para você. Foi ótimo, professor. Eu acho que o que eu falei, eu peguei no meu resumo aqui, foi isso aqui, por isso que ficou confuso. Mas essa explicação do professor, acho que vocês conseguiram entender? Foi muito boa, professor. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Esse livro do Bloch, por exemplo, eu nunca li ele, assim, realmente não tenho contato. Eu li uns pedaços só durante a graduação, não cheguei a ler inteiro. Eu fiquei com vontade de ler agora. Mais alguma pergunta, gente? Bem, se vocês não têm perguntas também agora, vocês podem ir postando, não tem problema, que a gente vai respondendo ao longo da aula. Ó, a Gabriela. Mandou uma vírgula. Pausas. Vamos ver. Ah! Tudo bem, Gabriel. Tudo bem. Ana e a Ana Luísa e a Lila, vocês podem começar. Vamos colocar elas de apresentadoras, né? Vamos. A gente preparou uns slides também para deixar vocês depois, para deixar um resumo com vocês depois e para complementar depois algumas coisas, se precisar, né? Vocês vão perguntando que a gente vai gravando as perguntas e depois a gente vai respondendo. Conseguiu, João? Não tenho certeza. Eu deixei a Lila de apresentadora, mas eu acho que daí sai a Ana. Mas enfim, meninos, se vocês quiserem, vocês podem ativar a câmera, o microfone. Não sei se vocês conseguem. Agora eu consegui desbloquear. Acho que a gente não falou, nem apresentou, mas enfim, hoje a gente vai falar da introdução e do capítulo 1 do livro do Mark Bloch, Apologia da História, Ofício do Historiador. Depois eu e o João a gente vai falar um pouquinho do contexto, né, João? Do qual o Bloch escrevia. E agora a apresentação das meninas. Oi. Oi. Me ouvem? Aí, consegui. A gente apresenta agora, né? Lila, Isso. você tá sem... Sim, agora eu liguei. Então, Ok. com vocês. Bom, gente, então, bom dia. Bom dia. Eu já aviso vocês que a minha internet tá um desastre hoje, então se acontecer qualquer coisa, vocês me avisem e eu peço desculpas. Mas... Bom, então, primeiro eu vou começar com uma breve biografia do Bloch, bem rapidamente. O Bloch nasceu dia 6 de julho de 1886 em Lyon, na França. A família dele era judia e o pai dele, que chamava Gustave Bloch, ele era professor de história na Sorbonne e ele era muito interessado e muito influenciado pelo pensamento de um positivista francês chamado Fustel de Coulanges. Vocês vão perceber que eu não sei falar francês, e vocês me desculpem, mas o Fustel de Coulanges, então, ele influenciou muito o pensamento do pai do Bloch,
E o Bloch, nesse livro, ele também dialoga um pouco com esse pensamento. E esse pai do Bloch, então, ele influenciou e incentivou muito o Bloch aos estudos. E o Bloch, então, ele estudou num liceu muito prestigioso na França e fez o ensino superior na École Normale Supérieure. Eu não sei falar francês, novamente. Mas essa instituição de ensino superior, ela formou nomes muito renomados da época, como o Foucault e o Bourdieu, e o Durkheim. O Durkheim também, o Bloch dialoga bastante com a obra dele, e principalmente no sentido de ele sentir que ele entendeu a importância da interdisciplinariedade a partir do Durkheim. O Bloch, então, ele vai pesquisar na Fundação Thiers, e então começa a Primeira Guerra Mundial, e ele vai como soldado de infantaria. Mas ele sai ferido em 1914 ainda, mas essa experiência toda de ter ido para a guerra gera muitas reflexões para ele, que vão aparecer em trabalhos futuros. Então ele vai para a Universidade de Estrasburgo, né, que tinha acabado de voltar a pertencer à França, o território, e por causa disso tinha um grande intercâmbio tanto de ideias como de pessoas. E lá ele conhece muitos intelectuais influentes da época, inclusive o Lucien Febvre, com quem ele trabalha diariamente de 1919 até 1936. Em 24 ele escreve, então, Os Reis Taumaturgos. Em 29 ele e o Febvre começam a publicar a Revista dos Análises. Em 1936 ele é convidado a lecionar na Sorbonne, História Econômica, e ele vai, obviamente. E em 1939 ele escreve Sociedade Feudal. E aí essa carreira dele, que estava em grande alta, essa carreira acadêmica e intelectual dele, sofre uma quebra com a Segunda Guerra Mundial, quando ele entra para a resistência francesa contra os nazistas. Sim, e ele entra para a resistência em 1943, mas em 1944 ele já é preso pelos nazistas. E ao longo desse tempo em que ele está na resistência e no momento que ele é preso, ele passa todo esse tempo escrevendo. Ele escreve Apologia da História, o Ofício do Historiador, que é essa obra que a gente vai falar, e também um outro livro chamado A Estranha Derrota, que é sobre a derrota francesa já na Segunda Guerra Mundial. E ele escreve nessas condições extremamente desfavoráveis, então ele não tem as fontes das citações que ele faz, todas as obras que ele precisa para escrever esse livro, ele não tem à mão. Então, muita citação que ele faz de memória, então isso demonstra que ele tem uma bagagem cultural muito boa. E só que um problema, né? Ele foi preso e ele era judeu e membro da resistência, então ele foi fuzilado. Ele foi uma vítima do Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon. E então ele deixa a obra inacabada. E quem vai organizar a obra depois é o filho primogênito dele, o Etienne Bloch. E o amigo dele, o Lucien Febvre, não sei francês também, ele que publica a obra em 1949. Essa obra, ela tem um objetivo de meio que delimitar o que é essa história que os historiadores produzem e falar sobre as práticas de trabalho do historiador, os seus objetivos. Então, vamos começar pela introdução. Bom, então a introdução do livro ela começa com uma pergunta, como se fosse um filho perguntando para o pai, para ele no caso. Desculpe. Papai, para que serve a história? Então ele fala que o livro é uma tentativa dele de responder essa pergunta. E aqui eu cito ele diz que, pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar, no mesmo tom, aos doutos e aos escolares. Então ele fala que esse livro ele quer que sirva tanto para os colegas de ofício dele, outros historiadores, como também para incentivar os jovens a seguir esse caminho, ou para inspirar eles, ou para eles conhecerem melhor como funciona a história e o fazer histórico. Mas também ele fala que ele escreve aos curiosos, que quiserem apenas ler o livro sem nenhum propósito objetivo, mas que desses curiosos ele não esconde todas as insoluções da história, porque ele acredita que são esses problemas sem soluções que dão frescor à disciplina. Logo no começo do livro, ele destaca que ele não pretende, com essa obra, substituir a obra dos professores dele. O Bloch ele foi aluno do Saint-Lobos e do Langlois, que em 1901 escreveram um livro chamado Introdução aos Estudos Históricos. Eles eram dois positivistas, e ao longo dessa obra o Bloch também ele dialoga bastante com o pensamento deles, inclusive coloca frases que ele lembra dos professores e critica elas. Mas ele fala que de qualquer forma ele se sente fiel a alguns ensinamentos, porque ele aprendeu que o historiador ele deve ser sempre sincero e ele deve seguir o seu próprio progresso. E ele seguiu o progresso dele.
Então ele fala que o historiador ele tem muito medo dessa pergunta, de para que serve a história. Mas que, de certa forma, a civilização ocidental como um todo, ela cobra essa resposta. Isso porque, e ele vai desenvolvendo essa questão ao longo do livro, mas ele brevemente comenta que a herança antiga dos gregos e latinos e do cristianismo, que tem essa civilização ocidental, ela faz com que se espere muito da memória. Mas, como eu disse, ele vai desenvolver isso melhor ao longo do livro. Mas, em primeiro lugar, então, ele fala que se a história não servir para mais nada, ela pelo menos serve para entreter. E aqui a gente lembra um pouco também do Heródoto, né, que falava isso da história como forma de entretenimento, mas ele também fala que desde os primórdios da humanidade, a gente vai atrás da história por gosto, não com uma lógica específica. Mas ele destaca que a criação de um método para essa história, ela não pode acabar com essa beleza e com essa diversão. E ao longo do livro, um dos objetivos dele também é defender que a história é uma ciência, mas ele fala que isso não pode acabar com essa beleza e essa diversão que a história tem. Então aqui ele entra num debate sobre a legitimidade do esforço intelectual, porque ele pergunta, se a história só servir para entreter, ela vale a pena esse esforço? Desculpe. Mas ele fala então, ele destaca que nesse momento em que ele está vivendo, nem os positivistas mais acreditam que o esforço ele só é justificado por uma ação imediata. Mas ele fala que, de qualquer forma, a gente busca em todas as ciências um guia para a ação, e principalmente na história. E aqui a gente lembra um pouco também do Plutarco, né, nas biografias que ele fazia, em que ele procurava as virtudes, os motivos das virtudes do biografado como um guia para a ação, uma forma de viver melhor. Mas ele fala que, de qualquer forma, a utilidade ela sempre vem antes da legitimidade. E ele fala que muitos nessa época em que ele está vivendo falam que a história é inútil e até perigosa, mas que isso acontece por pura ignorância, por não conhecer o ofício. E isso é uma coisa que a gente consegue relacionar com os dias de hoje, né? Mas ele fala então que nessa obra ele se propõe a analisar como realmente se faz a história. E que ele deixa então para o leitor decidir se vale a pena esse esforço ou não. E que ele não vai responder essa pergunta ao longo do livro. Então, já se encaminhando para o final dessa introdução, ele fala das dificuldades desse momento em que se está vivendo na história. Porque é bom lembrar que ele está vivendo no final da Segunda Guerra, num momento de muitas incertezas. E ele fala que a história, nesse momento, ela é uma ciência em marcha, ou seja, ela ainda está se escrevendo, ela está se fazendo, mas, além disso, ela é uma ciência na infância, porque ela não tem um método próprio ainda, ela está em fase de produzir esse método. Mas ele fala que, de qualquer forma, mesmo que a história esteja nesse momento de infância, ela está muito mais avançada do que ela estava na época do Comte. O Augusto Comte, né, o pai do positivismo, para ele, o conhecimento ele tinha que ser irrefutável e baseado em leis universais. E o Bloch, então, fala que a partir desse pensamento do Comte surgiram duas tendências diversas. A primeira seria a escola sociológica do Durkheim, que tentaria produzir uma ciência nesses termos do Comte. Como eu disse, ele dialoga muito com Durkheim ao longo do livro. E a segunda seria uma tendência que seria chamada pejorativamente de historiadores historicizantes, que meio que eles tentariam falar que a história não tem progresso. Então ela seria a própria negação das suas possibilidades. E num tom um pouco irônico, o Bloch ele fala que ele prefere se ver nesse segundo grupo do que no primeiro. E ele fala isso de uma forma até engraçada mesmo nessa introdução. Mas ele fala que desde essa época, então, muita coisa mudou. E aqui ele aponta para a teoria da relatividade, que acabou com essas certezas fixas que se tinha antes. E ele fala que nesse momento em que ele está escrevendo, ele não sabe qual que é o futuro das ciências, chamadas ciências do homem. Mas que ele sabe que não deve perder a originalidade. Como ele disse, né, de seguir seu próprio progresso. E aqui eu termino, então, essa introdução com uma citação um pouco longa, mas que as palavras do Bloch, elas falam muito melhores que as minhas, e em que ele reafirma essa importância da interdisciplinaridade. Então, diz o Bloch no último parágrafo da introdução. Convém que essas poucas palavras de introdução terminem com uma confissão pessoal. Toda ciência, tomada isoladamente, não significa senão um fragmento do universal movimento rumo ao conhecimento. Para poder entender e apreciar seus procedimentos de investigação, mesmo aparentemente os mais específicos, seria indispensável saber associá-los ao conjunto das tendências que se manifestam, no mesmo momento, nas outras ordens de disciplinas. Ora, esse estudo dos métodos em si mesmos constitui, à sua maneira, uma especialidade, da qual os técnicos se nomeiam filósofos. É um título ao qual não posso pretender. Em função dessa lacuna em minha formação inicial, o ensaio aqui apresentado, sem dúvida, perde muito,
em precisão de linguagem como em amplitude de horizonte. Só posso apresentá-lo pelo que é, o memento de um artesão que sempre gostou de meditar sobre sua tarefa cotidiana, a caderneta de um colega que manejou por muito tempo a régua e o compasso, sem por isso se julgar matemático. Mike Block é muito sensível, né? Ele tem uma linguagem ótima. Bom, agora eu vou falar sobre o primeiro capítulo. E esse capítulo é dividido em 5 partes. É um capítulo que trata de modo geral, assim, ele vai construindo o conceito do que é a história com a qual os historiadores trabalham. E na parte 1, ele já começa falando do Durkheim, né? Ele fala que a corrente sociológica do Émile Durkheim deixa para a história somente a parte dos fatos, enquanto que toda a análise racional fica com a sociologia. E nessa tentativa já da própria obra de demarcar o território da história, o Bloch ele critica isso. Ele começa falando também sobre o conceito de história, o termo história, que é usado pelos gregos, só que já não é a mesma história que se produz no tempo dele. Então, o termo permanece o mesmo, mas a história ela vai sempre mudando. E por último, ele finaliza essa primeira parte falando sobre a escolha do historiador, que é o título da parte. A escolha do historiador para ele seria essa delimitação, o recorte histórico que o historiador precisa fazer para encaminhar o seu estudo, a forma como ele interroga suas fontes. Isso faz total diferença no rumo e nos resultados que o estudo do historiador vai ter. Isso já é uma coisa que contraria os positivistas, os pensadores da história anteriores, que falavam que teria que seguir um método rígido, que chegaria numa verdade. Não. O próprio Bloch aqui, essa escolha do historiador é super importante. Esse recorte que ele faz toda a diferença. E aí, na parte 2, a história e os homens, ele já começa falando que dizer a história e a ciência do passado é falar errado. Porque, para ele, a própria ideia de que o passado, um monte de eventos cuja única característica comum é não serem contemporâneos, é absurda. Porque, bom, para começar, não tem como resgatar o passado todo, né? Não tem como você ter o passado, você só tem os vestígios, você tenta reconstruir do jeito que, seguindo os métodos e tudo mais. E outra questão é que você não tem como produzir um conhecimento racional só com uma coleção de todos os eventos do passado. Precisa de método, precisa de teoria. Então, essa ideia de que o passado, só o passado, é uma ciência, isso não cabe. E daí ele começa a falar também sobre, bom, por que a história das erupções vulcânicas ou a história do sistema solar, essas histórias, por que elas não cabem aos historiadores? E aí, bom, ele fala que falta um elemento ali. E que elemento é esse? É o humano, o homem, ou melhor, os homens. Por o homem ser uma questão bastante subjetiva, ele se pergunta se a história seria, então, uma ciência ou uma arte. E ele defende que é uma ciência. Só que, ao contrário de, por exemplo, a matemática, que tem uma linguagem, uma estética da linguagem mais precisa, a história ela tem que trabalhar com uma sensibilidade maior, mais atenção ao que é subjetivo. E na parte 3 ele fala sobre o tempo histórico. E aí ele completa o conceito que ele tinha formado antes. A história é uma ciência dos homens no tempo. Só que o tempo, para os historiadores, não é como na matemática, ou na química, na física. Não é uma medição apenas. O tempo ele é fundamental para você colocar os fenômenos, os eventos e realmente entender eles. Se você não colocar no tempo, você não tem como fazer esse entendimento. Ele fala que para a história o tempo é o plasma em que se desgastam os fenômenos. É muito poético ele. E então ele também fala que o tempo é ao mesmo tempo um contínuo e uma perpétua mudança. E dessa antítese, ele chega a um outro questionamento, que vai para a próxima parte, que é se você deve explicar um evento mais próximo pelo evento mais distante no tempo. E
a parte 4, o ídolo das origens, ele diz que é um erro que persiste no estudo da história por muito tempo. Ele chama de ídolo da tribo dos historiadores, essa obsessão pelas origens. Então, a gente tem que fazer uma pausa aqui para explicar o que é ídolo da tribo. Ídolo da tribo é um conceito que vem lá de Francis Bacon, um empirista inglês do século XVI, que, para ele, ídolo é tudo aquilo que... as falsas noções, os preconceitos que impedem que se chegue a um conhecimento. E o ídolo da tribo, especificamente, as falsas noções inerentes às limitações humanas, das suas percepções. Então, o ídolo da tribo dos historiadores é essa obsessão pelas origens. E ele se pergunta o que é origem. Origem é um começo? Origem é causa? E aí ele chega a essa conclusão de que, para o geral, origem é um começo que explica. E pior, basta para explicar. Então, isso para ele é um erro, porque buscar as origens não vai explicar um fenômeno, um evento. E isso ele também critica o romantismo alemão, por dar esse destaque maior aos fatos de início, né? E ele fala que não, você tem que buscar, investigar aquele acontecimento no momento. Porque no momento em que algo acontece, tem todo um clima social, político, tem as condições de evento favoráveis para aquilo acontecer. Claro, as heranças também, né? Todas as heranças do momento. Então, ele fala uma frase legal que eu vou citar aqui, que é uma metáfora. Um contágio supõe duas coisas: gerações de micróbios e, no momento em que a doença se instala, um terreno. Então, é isso que a gente tem que buscar, esse terreno que fez surgir esse fenômeno. E aí, na última parte, a parte 5, se chama passado e presente. Ele começa falando sobre o conceito de presente, que ele define assim, com um instante que mal nasce já morre. Mas ele vai usar aqui a linguagem corrente, que é o presente como um passado recente. Mas ainda assim é um termo vago, porque como é que você vai separar um passado de um presente? Isso requer uma ruptura. E ele fala que essa ruptura não há, é como se, supondo isso, como se as gerações dos avós não influenciassem os netos. E como se todas essas instituições do passado, de repente, deixassem de existir. Não tem essa ruptura. Tem sempre uma transmissão de pensamento que acontece pelos escritos, pela oralidade. Então, não tem tanta diferenciação. E ele também critica ali por que os historiadores, não cabe aos historiadores estudar também o presente. Porque ele diz que deixam aos sociólogos, aos economistas, aos publicistas, o estudo do vivo. Mas por que não para a história, né? E o argumento de muitos, ele fala, são essas as ressonâncias sentimentais, o fato de que a história do presente pode envolver o historiador mais sentimentalmente. E ele critica isso também, ele fala que não, porque um historiador que tiver afetado pelos sentimentos, não conseguir dissociar dos seus estudos, vai fazer isso, vai colocar os seus sentimentos num estudo sobre a Ilíada. Não importa se é próximo ou não. E aí ele chega num outro questionamento, que é se os fenômenos mais recentes, eles afetam mais o presente do que fenômenos mais distantes no tempo. E aí ele também chega à conclusão que não. E ele usa outra metáfora muito legal. O que diríamos de um físico que estimasse a ação da Lua sobre o nosso globo bem mais considerável do que a do Sol? Então, é como se fosse isso, como se, por exemplo, uma revolta religiosa recente influenciasse muito mais a história das religiões do que a reforma protestante. Não tem que ter uma questão ali de proporção, né? E, por último, ele fala sobre o método regressivo. Ele fala que os historiadores eles precisam estar atentos ao presente. O presente pertence aos historiadores, sim. E ele fala que a apreensão do que é vivo é a qualidade mestra do historiador. Então, o método dele é partir do presente, de questionamentos do presente, problemas do presente, para investigar o passado, do menos desconhecido para o mais desconhecido. Então, ele fala muito mais coisa que isso, mas essa foi a forma que eu achei para sintetizar.
Mas Muito bem, meninas. Parabéns! Nossa, vocês apresentaram muito bem. Primeiro, obrigada. eu e a Giovanna, a gente estava conversando aqui, falando que vocês apresentaram super bem. Primeiro, vocês pesquisaram muito. Vocês sabiam muito bem do que vocês estavam falando. Vocês destacaram os pontos principais do texto, vocês relacionaram com outros autores, com o contexto do autor, com o nosso contexto. E além de tudo isso, vocês ainda apresentam de uma forma muito natural e clara. Então, olha, parabéns mesmo, foi muito bom. É verdade. A gente, por exemplo, já estava esperando que vocês iam abordar vários pontos, né? E a gente ia comentar outros pontos que vocês deixaram de fora, mas vocês comentaram tudo e super bem explicado também. Mas, enfim, parabéns mesmo. Ficamos bem Obrigada. contentes. Obrigada. A gente vai passar rapidamente pelos slides, porque as meninas apresentaram muito bem mesmo. Esses slides a gente também fez mais pensando em vocês poderem utilizar depois para estudarem, para reverem algum ponto, né? Enquanto isso, a gente vai comentar mais alguns pontos bem rapidamente. E vocês podem ir formulando perguntas que a gente pode responder também. Se os guris se sentirem à vontade, podem responder também. Essa citação que a gente tinha colocado aqui, as meninas falaram no início da apresentação delas. O Mark Bloch, ele escreveu, ele estava preso quando ele escreveu, e essa nota de rodapé, a última nota de rodapé da introdução, eu acho bem interessante pensar nela, que ele escreve que ele está escrevendo sem fontes, sem livros, sem referências, sem poder pesquisar, ele está utilizando apenas a memória dele. E ele se desculpa por isso. Porém, como vocês leram no capítulo, ele cita coisas, partes, trechos de livro, páginas de livro, de memória. Isso é uma coisa muito interessante de pensar. A gente colocou essa citação aqui só para, enfim, comentar sobre isso, não esqueci de falar sobre isso. Mas acho que as meninas já comentaram essa parte. É uma coisa que é interessante de ver também ao longo do texto do Bloch, é que ele fala bastante de uma forma bem pessimista sobre o presente e o futuro dele, né, e da sociedade francesa ali, sobre como que se escreve história. Ele está sempre reflexivo sobre como se escreve história antes e depois da guerra. E a gente também pode voltar para o nosso contexto de pandemia também, onde muitas coisas mudaram, onde a gente repensa muito as nossas formas de trabalho e não deixa de ser diferente com a história, né? A história hoje em dia, o ensino, principalmente o ensino, então tem muita discussão de como que ele vai ser, o que ele pode levar daqui, né, pro que vier pela frente. Nessa introdução ele já traz a ideia de que a história, a ciência, a história vai ser sempre incompleta, mas que ela precisa achar um caminho para transformar a vida das pessoas melhor. Ele fala isso em uma parte. E diz que esse seria uma das problematizações que vem a ser um dos motivos das problematizações dos historiadores. Sempre uma busca por melhorar aquela situação, por explicar, entender, compreender para poder melhorar. Então, nessa introdução, ele faz ele constrói esse caminho para pensar um método do que ele diz ser uma ciência do homem no tempo. Uma ciência do homem no tempo. Desculpa, gente, tô confusa hoje. Tá. Passar, João. Aí a gente trouxe uma pequena biografia dele também. As meninas já falaram. Falaram de vários pontos, né? Muito bem. Essa aqui é a bandeira da resistência da França, francesa. E a gente tem aqui uma foto dele com o pai e a mãe. Ele com 18 anos. E aqui a gente tem um mapa. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou virar apresentador. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Só a caneta. Mais ou menos aqui é Lyon, que é a cidade que ele nasceu. E aqui é a região da Alsácia, né, que a gente estava comentando, que é a região onde ele trabalhou com Fevre. Então vocês podem ver que a Alemanha ela vai invadir essa região francesa, né, assim como boa parte da Europa.
E, enfim, o Bloch vai acabar sendo morto numa cidade bem próxima de Lyon, né, ao norte de Lyon. Agora eu que tenho que passar. Deixa eu ver. Aqui a gente tem a primeira capa do. Não sei se é a primeira capa, mas é uma capa antiga da Revista dos Análises, né? Aí vocês podem acessar até hoje o site da Revista dos Análises, né? Ela tá em francês, mas deve ter em inglês. Português acho que não, mas ela ainda existe. Vocês podem tentar. Ué, João, será que não salvou o nosso Não salvou slide? esse slide. Aqui temos algumas das principais obras do Mark Bloch, que a gente comentou algumas, né? Ele tem a Sociedade Feudal, os Seis Taumaturgos, enfim, diversos livros que aqui no Brasil foram traduzidos, alguns são bem famosos. Essa aqui é a capa, então, uma das capas, né, da Apologia da História, que é o texto que a gente está discutindo. E aqui vocês vão ver mais detalhes, assim, que a gente separou, alguns pontos principais da introdução e do capítulo 1. Grande parte deles as meninas falaram bem. João, peraí que não tem como pausar a gravação aí, que deu erro no slide. Tá em branco o resto. Tá? Tá. Pra mim tá parecendo normal, enfim. Tu quer tentar carregar ele de novo? Sim. Desculpa, gente, problemas técnicos. E agora me atrapalhei, mas enfim. Não, pode seguir, João. Eu só ia comentar mais alguns pontos. Deixa eu pegar os meus slides aqui, só para não me perder. A Giovanna fez um apanhado dos autores que o Mark Bloch utilizou ao longo dos capítulos, da introdução e do primeiro capítulo. Então, todo autor que ele tiver citado, a Giovanna pegou e fez um resuminho do autor bem rápido, assim. Tipo, dizendo quem é, o que fez, a principal obra. Que se vocês quiserem consultar, é uma consulta rápida, assim, que eu acho que pode servir para vocês. Interessante pensar, eu não tinha feito isso antes, mas enquanto eu estava fazendo, eu achei interessante notar que a maioria dos autores são franceses, filósofos franceses. Acho que ele cita 2 ou 3 que são ingleses, um alemão. Então, a maioria deles são das ciências naturais, são da matemática, física, química, filósofos e historiadores, mas todos franceses. Achei interessante pensar sobre isso. Apesar disso, eu já vi bastante elogios ao Bloch, porque ele lia de tudo, assim, que o pessoal comentava, né? Mas aqui ele cita muito, pelo menos muitos pessoas do mesmo país dele, né? Enfim, ele vai comentar para que serve a história inicialmente, né? Depois ele vai trabalhar com essas duas tendências gerais que as ciências tiveram anteriormente a ele, que as meninas também trabalharam, que é a escola sociológica de Durkheim, e depois ali o Bonnard, né? A gente vai ter essas diferenças que ele vai fazer entre as ciências da natureza e do homem, e ele vai tentar definir tanto o limite da história quanto o limite quanto ressaltar a importância da cientificidade para a história, né? Que é a história como ciência. Então a gente vê tanto os positivistas quanto os análises debatendo essas questões, reafirmando a história como ciência, que é uma característica bem marcante, sim, do período, né? E depois ele vai comentar mais outras questões ainda na introdução. E daí já no capítulo 1 ele vai falar mais sobre as questões sim, interdisciplinares também, dos limites da ciência. A gente deixou mais explicadinhos. Até os nossos slides a gente deixou com bastante texto para que vocês pudessem acompanhar de forma mais clara, assim, né? E ali na página 53, ele vai falar do exemplo da cidade de Bruges, né? Que a gente quis trazer também a importância de quando vocês estiverem lendo um texto e eles falarem de um lugar que vocês não conhecem, é bem interessante vocês pesquisarem e irem pesquisando ao longo da leitura
sobre essa cidade, sobre vendo mapas, imagens, enfim. Mesmo que sejam imagens e mapas atuais, pode levar a entender um pouco melhor da Constituição, da paisagem, da arquitetura daquele lugar, né? E depois ele vai falar de frases bem famosas dele, que uma delas é: o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja carne humana sabe que a lista só caça. Essa frase é super clássica, vocês vão falar ela diversas vezes, e é a frase, ela remete então à importância de focar o homem, no caso a humanidade, como objeto da história, né? Então, onde tem o, o papel da humanidade atuando no mundo, vai ser um conteúdo histórico para se estudar. Ele vai comentar também sobre as origens, como as meninas comentaram, sobre a importância do contexto histórico e depois essa questão da relação da história com o tempo presente e também das outras ciências com o tempo presente, né? Que ele comenta que as outras ciências não se importam muito em estudar um passado mais longínquo, só as décadas mais recentes. E depois vocês vão ver que ao longo do século XX vai se tornar aí os slides super errados hoje. Vocês vão ver que ao longo do século XX a história do tempo presente, então uma história que estuda o período mais próximo da gente, vai ser uma corrente mais forte da história, né? Que antes eles não estudavam tanto, mas hoje em dia é um campo bem estudado, com muitas pesquisas na área. As slides não deu, pessoal, vocês também... Não deu, olha, a gente Tinha várias mais. Depois vocês podem conferir. Vocês estão sendo formados também para professores, então vocês vão ver que às vezes a tecnologia só nos atrapalha e vocês têm que estar preparados para o que acontecer numa aula. Enfim, pessoal, vão mandando dúvidas que vocês tenham em relação ao conteúdo. Eu só queria falar, novamente, ressaltar o nosso cronograma, né, desse bloco. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai lançar novamente uma aula assíncrona, né, com a gravação. A gente já pede desculpas que a nossa gravação não tenha ficado tão boa também em termos técnicos. Vamos mandar os slides. Sim. E a gente coloca esses slides da aula de hoje no Moodle, provavelmente ainda hoje. E daí na quinta-feira sai um vídeo sobre os próximos capítulos, explicando os próximos capítulos do livro, né? Que você não tem a obrigatoriedade de ler, mas seria bom que vocês pudessem ler. E se vocês não puderem ler, pelo menos acompanhar a nossa aula ali sobre esses capítulos pode ajudar vocês a entender mais o restante dos conteúdos que o Mark Bloch vai tratar durante o livro. não esquecer que a resenha é pro dia 28, da introdução do capítulo 1. Desse livro. E também ressaltar a entrega da resenha, né? Eu não sei se foi isso que a Giovana falou, porque eu fiquei meio surdo aqui. Foi isso que eu falei. Ah, bom. A resenha é até dia 28. E também o Paulo nos avisou no início da aula que alguns não entregaram ainda a resenha do primeiro bloco. Então vocês ainda podem entregar, se tiverem problemas em postar no Moodle, para consultar as meninas, a Maria Clara e... não me lembro. Lila. Isto, muito bem, muito legal. Obrigado, Giovana, obrigado, João, obrigado por enquanto, né? Porque vocês ainda vão mandar uma aula assíncrona, se não me engano, é isso? Isso. Uma aula gravada ainda, né? Isso, terça-feira Então, a gente vai lançar com legal, os capítulos. Certo. Com os capítulos 2, 3, 4, né? Do livro do Bloch, né? Isso. Bom, pessoal, assim, esse é um livro que vocês têm que ter. É só isso, né? Tem ele em PDF aí, né? Tá na disciplina ali, no módulo da disciplina, todo ele em PDF. Mas, assim, eu acho até melhor vocês terem ele fisicamente, né? Porque tem um livro em PDF, a gente acaba
não lendo todo, ou ler só um pouquinho, porque o PDF é duro para se ler, né, como um livro. É mais fácil para um artigo, um capítulo, né? Isso é até mais razoável. Né? Nem se recomenda ler demais na tela, né? Não faz bem para os olhos, né? Agora, assim, naquele site dos sebos, a estante virtual, vocês vão encontrar o livro do Bloch até R$10, assim. Então, em bom estado, né? Então, assim, eu acho que tem mais de 20 edições dessa última aí que vocês têm aí, né? Então, assim, não é um livro de teoria da história, não é um livro de metodologia da história, e ele é um pouco de cada coisa, né? Na verdade, ele é uma oficina, né? Como o próprio Bloch diz, né? Ele é um livro de quem trabalha com a história, quem gosta da história, e levanta uma série de problemas para o trabalho do historiador, né? Sobre a crítica às fontes, sobre esse vício das origens que vocês falaram, né? Sobre como que a própria narrativa do cristianismo influenciou a história, né? Porque a história, o cristianismo é uma religião histórica, né? Pela sua narrativa, porque ele conta uma história, porque ele prevê ele tem uma concepção de história, e como que isso acaba influenciando o pensamento ocidental sobre o passado, o presente, né? Como que ele vê o tempo como contínuo. Então, todos os assuntos, eu nem vou repetir, vocês já trataram muito bem, né? E eu acho que está muito, muito bem colocado, né? Os slides aí, o João e a Giovana vão me mandar eles completos, eu vou inserir ali, né? Parece que faltou algumas partes de texto, né, Giovana? Então, tudo bem, né? A gente tem tempo para arrumar e botar ali definitivo na página, tá? Só ficou. Então, eu vou agora suspender a nossa gravação, certo? E terminar a aula com a inclusão de um apresentador.